Minha filha de 5 anos ligou para um número aleatório, chorando. Minha mamãe desmaiou quando eu desmaiei. Ela não tinha ideia de que havia ligado para o pai bilionário que nunca soube que ela existia. O telefone tocou às 23h47. Rafael Monteiro olhou fixamente para o número desconhecido de Porto Alegre piscando na tela. Quase não atendeu, quase mandou para o correio de voz como fazia com a maioria das ligações que chegavam após o horário comercial. Mas algo o fez deslizar o dedo. Alô. O que saiu pelo alto-falante parou seu coração. Choro. Uma criança soluçando tão forte que mal conseguia respirar. Por favor, preciso de ajuda. Minha mamãe não acorda. Rafael se endireitou imediatamente. Seu corpo inteiro ficou rígido. Quem é você? Onde você está? Tem sangue no chão. Eu tentei sacudi-la, mas ela não abre os olhos. Não sei o que fazer. Por favor, meu bem, respira. Me diz seu nome. Lia. Meu nome é Lia. Tudo bem, Lia. Você está indo muito bem. De quem é esse telefone? Onde você achou esse número? É o telefone da mamãe. Eu vi seu nome. Tinha uma estrelinha. Você é o Rafael? O mundo oscilou. Ele conhecia apenas uma pessoa que teria seu número pessoal salvo com seu primeiro nome. Apenas uma pessoa que havia desaparecido de sua vida 5 anos atrás sem explicação, sem aviso, sem deixar rastro. Isabela Cunha. Sim. Sim, eu sou o Rafael. O nome da sua mãe é Isabela. Sim. Você a conhece? A voz dele saiu firme, mesmo com as mãos tremendo. Conheço. Lia, preciso que você me diga exatamente onde você está. Não sei o nome da rua. A gente mora em cima da lavanderia. Aqui tem uma placa azul. Tem uma porta vermelha na lateral. Ele já estava se movendo, pegando o casaco, as chaves, o telefone pressionado entre o ombro e a orelha. Fica no telefone comigo, tá bem? Não desliga. Estou indo agora. Você promete? Prometo. Você já recebeu uma ligação que virou seu mundo de cabeça para baixo? Uma ligação que revelou algo que você nunca esperava. Talvez fosse uma notícia sobre alguém que você amava. Talvez fosse uma verdade que estava se escondendo à vista de todos. Esta é uma dessas histórias, e estou te dizendo agora, se você ficar comigo até o fim, vai entender por que às vezes o número errado é exatamente o certo. Isso não é apenas sobre uma garotinha apavorada ligando para um estranho no meio da noite. É sobre uma mãe que fez uma escolha impossível para proteger as pessoas que amava. É sobre um homem que nunca teve a chance de escolher. E é sobre um segredo que levou 5 anos para ser construído, prestes a destruir tudo. O que acontece quando uma criança de 5 anos liga acidentalmente para a única pessoa que a mãe passou meio década tentando mantê-la longe? Fica comigo, porque essa história vai partir seu coração e depois remontá-lo de formas que você não vai ver vir. Se você está pronto para uma história sobre segundas chances, escolhas impossíveis e o tipo de amor que se recusa a ficar enterrado, me faz um favor agora. Aperta o botão de curtir. E confia em mim, você vai querer se inscrever neste canal, porque histórias como essa não apenas te entretêm. Elas ficam com você muito depois de terminar. Agora, deixa eu te levar de volta ao início de tudo. Não à ligação, mas ao momento que tornou essa ligação necessária. Tudo começou com o som de um vidro se quebrando. No pequeno apartamento acima da lavanderia Rio Claro, na Rua das Palmeiras, no bairro sul de Porto Alegre, Isabela Cunha estava de pé diante da pia do banheiro, agarrando a borda da bancada. Sua visão estava embaçada. O cômodo inclinava bruscamente para a esquerda. Ela havia se sentido mal o dia todo, tonta, fraca, mas tinha insistido como sempre fazia. 2 prazos de design freelance. Um dia inteiro de revisões com clientes. Jantar para Lia. Banho. Histórias para dormir. Não havia comido desde o café da manhã. Uma torrada. Café preto.
Agora seu corpo havia parado de pedir com gentileza. O copo que ela segurava escorregou dos seus dedos e se espatifou no piso de azulejo. Ela tentou se agarrar à pia, mas seus joelhos cederam. Caiu forte. Sua têmpora bateu na borda da banheira de porcelana. A dor explodiu branca e quente pelo crânio. Então tudo escureceu. Na sala, a Lia de 5 anos sentava no chão de pijama, assistindo a desenhos na televisão velha que sua mãe havia comprado de segunda mão. Ela estava colorindo no livro de dinossauros, cantarolando junto com a música tema, quando ouviu o barulho. Olhou para cima. Mamãe? Nenhuma resposta. Lia largou o giz de cor e se levantou. Seus pés pequeninos deslizaram pelo tapete puído em direção ao banheiro. Mamãe, você está bem? Nada. Ela abriu a porta um pouco mais e ficou paralisada. Sua mãe estava deitada no chão, olhos fechados. Um braço esticado sobre os cacos de vidro. Sangue, escuro e vermelho, se acumulando lentamente embaixo de sua cabeça. O carneirinho de pelúcia de Lia caiu de sua mão. Por um momento, ela não conseguiu se mover. Não conseguia pensar. Seu peito estava apertado. Seus olhos ardiam, mas ela não gritou. Não entrou em pânico. Ela se lembrou do que a mamãe havia lhe dito repetidas vezes. Cada vez que praticavam. Se alguma coisa ruim acontecer e a mamãe não puder te ajudar, você pega meu telefone. Você liga para alguém. Você pede ajuda. Você é corajosa, meu bem. Você consegue. Lia virou e correu para a cozinha. Arrastou uma cadeira pelo chão até a bancada e subiu com as pernas tremendo. O telefone da mãe estava ao lado do micro-ondas, plugado no carregador. Ela o pegou com as 2 mãos. A tela acendeu. Sem senha. A mamãe nunca bloqueava quando estavam em casa. O coração de Lia martelava enquanto ela abria os contatos. Seu dedo rolou a lista. Ela não conhecia a maioria dos nomes. A tia Camila morava longe, em Florianópolis. A tia Renata da creche talvez não atendesse tão tarde. Então ela viu um nome no topo da lista de favoritos. Uma estrelinha dourada ao lado. Rafael. Ela não sabia quem era Rafael, mas a estrelinha significava que ele era importante. A mamãe só colocava estrelinhas ao lado de coisas importantes. Lia apertou o nome com o dedo minúsculo e levantou o telefone até a orelha. Tocou uma vez, 2. Então uma voz masculina chegou pelo aparelho. Grave. Calma. Alô. A garganta de Lia fechou. Ela quase desligou, mas então olhou de volta para o banheiro, para a mamãe no chão, e encontrou sua voz. Rafael Monteiro estava de pé diante da janela do piso ao teto de sua cobertura com vista para o rio Guaíba quando a ligação chegou. A cidade brilhava abaixo dele. Fria, distante, bela de um jeito que parecia vazio. Ele estava pensando nela. Odiava que ainda fizesse isso. 5 anos depois, e Isabela Cunha ainda morava nos cantos da sua mente. O jeito como ela costumava organizar sua agenda com anotações coloridas. O jeito como ela deixava café na sua mesa durante as noites tardias sem dizer uma palavra. O jeito como ela o havia olhado da última vez que ele a vira, como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse. E então ela havia sumido. Sem carta de demissão, sem endereço novo, simplesmente sumida. Ele a procurara, contratara investigadores, ligara para todos os contatos que tinham em comum. Nada. Era como se ela tivesse desaparecido no ar. Com o tempo, ele havia se forçado a parar de procurar, convencido a si mesmo de que ela havia feito sua escolha, que talvez ele tivesse imaginado a conexão entre eles. Mas agora uma garotinha estava ao telefone chorando, apavorada, ligando do número de Isabela. Ele não hesitou. Lia, me ouve com atenção. Preciso que você fique calma, tá bem? Você consegue fazer isso por mim? Tá. A voz dela era tão pequena. Tão assustada. Boa menina. A sua mamãe está respirando?
Acho que sim. O peito dela está se mexendo um pouquinho. O alívio inundou por ele. Que bom. Que ótimo. Agora preciso que você faça uma coisa por mim. Você consegue achar uma toalha? Uma limpa? Sim. Ele a ouviu correndo. Uma gaveta abrindo. Peguei uma. Perfeito. Quero que você a dobre e coloque embaixo da cabeça da sua mamãe com muito cuidado, como um travesseiro. Você consegue fazer isso? Ram ram. Ele ouviu a respiração dela. Ouviu os sons suaves dela se movendo com cuidado. Fiz. Você está indo muito bem, Lia. Estou muito orgulhoso de você. Agora me diz de novo onde você mora. Em cima da lavanderia. Tem uma placa azul. A gente mora no apartamento 2C. Rafael já estava no elevador. As portas fecharam quando ele apertou o botão da garagem. Tem nome de rua? Alguma coisa que você se lembra? A mamãe fala que a gente mora na Rua das Palmeiras, perto do lugar das rosquinhas boas. Era suficiente. Ele conhecia a área. Sabia exatamente qual lavanderia era. Estou no meu carro agora, Lia. Estou indo o mais rápido que posso. Você fica no telefone comigo, tá? Não desliga. Tá. Me conta uma coisa. Qual é a sua cor favorita? Roxo. Roxo é uma cor ótima. E animais? Você gosta de animais? Adoro dinossauros. Dinossauros são demais. Qual é o seu favorito? O T-Rex. Por que ele é forte? A garganta de Rafael apertou. Ele saiu da garagem e entrou na rua. A chuva batia no para-brisa. A cidade passou desfocada enquanto ele ultrapassava o limite de velocidade. Você também é forte, Lia. Sabia? Sou. Com certeza. Você está ajudando a sua mamãe agora. Isso é a coisa mais corajosa do mundo. Ela ficou quieta por um momento. Então, numa voz tão suave que ele quase não ouviu, ela disse: Estou com medo. Eu sei, meu bem, mas estou quase lá. Só mais alguns minutinhos. Ele passou 2 semáforos no vermelho. Fez uma curva rápido demais. Não ligou. 12 minutos depois do início da ligação, ele parou em frente a um estreito prédio de tijolos com tinta descascando e uma placa azul desbotada que dizia Lavanderia Rio Claro. Uma escada de metal se agarrava à lateral do prédio. No topo, uma porta vermelha pendia levemente torta nas dobradiças. Rafael desligou o motor e subiu a escada de 3 degraus de cada vez. A porta do apartamento 2C estava entreaberta, só 1 centímetro. Ele bateu com gentileza. Lia, sou o Rafael. Estou aqui. A porta abriu e lá estava ela, uma menina minúscula com cachos escuros caindo pelos ombros. Olhos castanhos grandes orlados de vermelho pelo choro, descalça. Uma das meias havia caído. Ela segurava o telefone em uma mão e um carneirinho de pelúcia na outra. Ela olhou para cima para ele. Você veio. O peito de Rafael se partiu ao meio. Vim. Ela se afastou e ele entrou no apartamento. Era pequeno, arrumado, o tipo de lugar que era claramente amado apesar da idade. Uma pilha de roupa dobrada estava no sofá. Desenhos de criança cobriam a geladeira. Uma panela de sopa ainda estava no fogão, há muito esfriada. Mas Rafael não focou em nada disso. Foi direto ao banheiro. Isabela estava deitada de lado no piso de azulejo. Uma toalha pequena dobrada cuidadosamente embaixo de sua cabeça. Seu rosto estava pálido, pálido demais. Sangue havia secado em um fino riacho da têmpora até a mandíbula. Sua respiração era superficial, mas constante. Rafael caiu de joelhos ao lado dela. Suas mãos tremiam enquanto ele suavemente afastou o cabelo do rosto dela. Verificou o pulso. E examinou o ferimento. Não era fundo, mas ferimentos na cabeça eram imprevisíveis.
Isabela, se ele disse suavemente. Você me ouve? Nada. Ele se virou para Lia, que estava parada na soleira, olhando para ele com olhos grandes e assustados. Você fez tudo certo, Lia. Sua mãe vai ficar bem, mas precisamos levá-la ao hospital. Lia assentiu rapidamente. Rafael deslizou os braços sob os ombros e joelhos de Isabela e a levantou com cuidado. Ela estava mais leve do que ele se lembrava. Leve demais se ela havia estado economizando nas refeições, pulando as próprias para que a Lia pudesse comer. Sua mandíbula se contraiu. Meu bem, pega seu casaco, tá? E seus sapatos. Ela correu até o armário e tirou uma jaqueta rosa de plumas e um par de tênis com luzes. Lutou com os cadarços. Rafael ajustou Isabela nos braços e olhou para a garotinha lutando com os sapatos. Tá bem. Só enfia os pés. Amarramos no carro. Ela assentiu e enfiou os pés. Juntos, saíram do apartamento. Rafael carregou Isabela escada metálica abaixo com todo o cuidado que pôde. Lia o seguiu de perto, agarrando o carneirinho e o telefone da mãe. Ele acomodou Isabela no banco traseiro do SUV, com a cabeça apoiada na janela. Lia subiu ao lado dela e imediatamente pegou na mão da mãe. Rafael foi para o volante e entrou na rua. Conhecia o caminho mais rápido para o hospital mais próximo. Sabia qual pronto-socorro tinha menor fila de espera àquela hora da noite. A chuva aumentou. As gotas riscavam o para-brisa. A cidade passava desfocada numa mistura de postes e sombras. No segundo semáforo vermelho, a voz de Lia quebrou o silêncio. Você não é o tio Bruno. Rafael a olhou pelo espelho retrovisor. Não, não sou. A mamãe às vezes fala de alguém chamado Bruno. Ele mora lá embaixo. Não sou o Bruno. Lia ficou quieta por um momento. Então você é o Rafael? Sou. A mamãe tem seu nome no telefone com uma estrela. Suas mãos apertaram o volante. É mesmo? Hã. Ela nunca te liga, mas... Uma vez eu perguntei por que você tinha uma estrela se ela nunca ligava. Ela disse, às vezes a gente guarda as pessoas perto, mesmo quando elas estão longe. A garganta de Rafael fechou. Não sabia o que responder a isso. Não sabia como processar a ideia de que Isabela havia guardado seu número todos esses anos. Que ela havia pensado nele, falado sobre ele, que ela havia tido uma filha. Uma filha que parecia ter uns 5 anos de idade. A cronologia estava se formando na sua cabeça. Indesejada. Inegável. Mas ele a afastou. Agora não. Agora Isabela precisava de ajuda. Ela vai ficar bem, se ele disse em voz baixa. Mais para si mesmo do que para Lia. Você promete? Ele encontrou os olhos dela no espelho. Aqueles olhos castanhos que pareciam tão familiares que doíam. Prometo. Lia o encarou por um longo momento. Então assentiu e se voltou para a mãe, pousando a mãozinha no braço de Isabela. 10 minutos depois, Rafael parou na entrada de pronto-socorro do Hospital Geral Gaúcho. Não se preocupou com o estacionamento. Apenas colocou o SUV em ponto morto bem na frente das portas de vidro deslizantes. Ele tirou Isabela do banco traseiro. Lia saiu atrás dele, segurando o carneirinho. Rafael entrou pelas portas sem esperar por uma enfermeira. Passou direto pela recepção, passou por um segurança que começou a protestar, e foi direto à sala de trauma. Ela desmaiou. Ferimento na cabeça, possível concussão. Está inconsciente há mais de 20 minutos. Precisa de imagem agora. Uma enfermeira de jaleco azul correu, de olhos arregalados. Senhor, o senhor não pode simplesmente. Ela precisa de ajuda. A voz dele era calma, mas absoluta. Agora. Algo no tom dele fez a enfermeira parar de discutir. Ela se virou e chamou um médico. Em segundos, uma equipe desceu. Transferiram Isabela para uma maca, fizeram perguntas em disparada. Rafael respondeu o que pôde. Lia ficou ao lado dele,
silenciosa e tremendo. Enquanto levavam Isabela, Lia agarrou a mão de Rafael. Ele olhou para baixo. Os dedinhos dela eram tão pequenos. Tão frios. Ele apertou suavemente. Vamos, se ele disse. Vamos sentar. A sala de espera estava quase vazia. Luzes fluorescentes zumbiam lá em cima. Uma televisão no canto transmitia notícias no mudo. O ar cheirava a desinfetante e café queimado. Rafael levou Lia a uma fileira de cadeiras plásticas perto da janela. Ela subiu no assento ao lado dele e puxou os joelhos até o peito. Ele notou que ela ainda segurava o telefone da mãe, ainda agarrava o carneirinho. Você foi muito corajosa hoje à noite, Lia, Rafael disse suavemente. Sua mamãe vai ficar muito orgulhosa de você. Eu fiquei com medo de ter ligado para a pessoa errada. Não ligou. Ligou exatamente para a pessoa certa. Ela olhou para ele. Como você conhece a minha mamãe? Rafael hesitou. Como explicar isso para uma criança de 5 anos? Eu trabalhei com ela há muito tempo. Você gostava dela? O peito dele apertou. Gostava. Muito. Você ainda gosta? Ele encontrou o olhar dela. Honesto, direto. Ainda gosto. Lia pareceu considerar isso. Então disse. Ela não tem muitos amigos. Só a tia Camila, a tia Renata da creche, e o Bruno lá de baixo, mas ele é velho. O coração de Rafael doeu. E você? Você tem amigos na creche? Alguns. Mas não muitos. A mamãe diz que tá bom assim. Ela diz que é melhor ter um amigo de verdade do que 100 falsos. Sua mamãe está certa. Ficaram em silêncio por um momento. Então Lia bocejou. Uma bocejada grande, que fez seus olhos lacrimejarem. Você está com sono? Rafael perguntou. Um pouquinho. Você pode descansar se quiser. Eu te acordo quando o médico chegar. Lia ficou insegura. E se a mamãe precisar de mim? Então vou garantir que você esteja lá. Prometo. Ela estudou o rosto dele por um longo momento. Então, aparentemente satisfeita, ela se inclinou para o lado dele e fechou os olhos. Rafael ficou muito quieto. Mal respirou. Essa garotinha, essa estranha, desconfiava nele, e ele nem sabia se merecia isso. Ele olhou para ela, para o jeito como os cachos escuros caíam sobre o rosto dela, para o formato do nariz, para a teimosia do queixo mesmo dormindo, e o pensamento que havia estado se formando no fundo de sua mente desde o momento em que a viu se empurrou para a frente. Ela parece comigo. Não. Ele barrou o pensamento. Era impossível. Isabela teria lhe contado. Ela não teria escondido algo assim, teria? Ele ficou sentado ali no zumbido fluorescente da sala de espera, com uma criança dormindo encostada nele, tentando não pensar no fato de que 5 anos atrás, Isabela havia sumido. 5 anos atrás, ela havia partido sem dizer uma palavra, e agora ela tinha uma filha de aproximadamente 5 anos. Ele tentou não pensar nisso, mas as contas já estavam feitas. 40 minutos depois, uma enfermeira de jaleco verde se aproximou. Tinha olhos gentis e uma postura calma. O senhor está aqui com Isabela Cunha? Rafael se levantou com cuidado, tentando não acordar a Lia. Ela se mexeu, mas não abriu os olhos. Estou. Como ela está? Estável. Concussão. Desidratação severa e exaustão. Sem sangramento interno. Ela teve sorte. O alívio o inundou. Posso vê-la? Ela ainda está inconsciente, mas sim. Quarto 12, bem no final do corredor. Obrigado. A enfermeira olhou para Lia. Esta é a filha dela? É. Ela também pode vir, se quiser. Rafael olhou para Lia. Ela havia acordado ao som de vozes e estava esfregando os olhos. O médico veio? Ela perguntou. Veio, meu bem. Sua mãe está bem.
Você quer ir vê-la? Lia assentiu rapidamente e escorregou da cadeira. Rafael a guiou pelo corredor. O quarto 12 ficava no final. A porta estava semi-aberta. Lá dentro, Isabela estava deitada numa cama de hospital, um soro na mão, uma atadura na têmpora. Os olhos fechados. O rosto ainda pálido demais, mas respirando, firme e constante. Lia correu para a beira da cama e pegou na mão da mãe. Mamãe. Nenhuma resposta. O lábio de Lia tremeu. Por que ela não acorda? Ela só está descansando, Rafael disse com gentileza. O corpo dela precisa de tempo para se curar. Mas ela está bem. Ela está bem. Lia subiu cuidadosamente na cadeira ao lado da cama e se encolheu, ainda segurando a mão da mãe. Rafael ficou no canto do quarto, observando as duas. Uma mãe e uma filha. Uma família. Uma família da qual ele não fazia parte, mas talvez devesse fazer. Ele ficou lá, silencioso, velando por elas. Não sabia o que mais fazer. 1 hora se passou. Então 2. Lia adormeceu na cadeira, a cabeça apoiada na beira da cama do hospital. Rafael não se moveu. Não foi embora. E então, pouco depois das 3 horas da manhã, os olhos de Isabela piscaram e abriram. Ela piscou contra as luzes fluorescentes duras. Sua mão se moveu instintivamente para a cabeça, tocando a atadura. Ela fez uma careta. Então virou a cabeça e o viu. Por um momento, nenhum deles se moveu. Nenhum deles falou. Os lábios de Isabela se abriram. Seus olhos foram arregalando, confusos, incrédulos. Então ela se sentou rápido demais. O quarto girou. O soro puxou sua mão. Rafael deu um passo à frente. Com cuidado. Ela pressionou a mão na têmpora, respirando com dificuldade. O quê? O que você está fazendo aqui? A voz dela estava tremendo. A Lia me ligou. Os olhos de Isabela voaram para a filha, adormecida na cadeira. Então de volta para ele. Ela. O quê? Você desmaiou. Ela não sabia para quem ligar. Achou meu número no seu telefone. O rosto de Isabela ficou branco. Mais branco do que já estava. Não, ela não era pra. Ela estava apavorada, Isabela. Ela precisava de ajuda. Você não devia estar aqui. Onde mais eu estaria? Ela desviou o olhar. O queixo dela tremeu. Você devia ir embora. Não vou a lugar nenhum. Rafael, não tenho notícias suas há 5 anos. A voz dele estava baixa, mas carregada de algo cru. Algo que havia estado se acumulando por meio de uma década. Você desapareceu. Sem explicação, sem despedida. Passei meses te procurando, e agora descubro que você tem uma filha. Ela não é da sua conta. As palavras o atingiram como um tapa. Ele se aproximou. Sua voz baixou. Não é? A respiração de Isabela falhou. Ela sacudiu a cabeça. Não. Quantos anos ela tem, Isabela? Para. Quantos anos? Lágrimas escorreram pelas bochechas dela. 5. Ela tem 5. O quarto ficou muito quieto. Rafael a encarou, a mulher que ele um dia pensou conhecer. A mulher que havia partido sem dizer uma palavra. Ela é minha, se ele disse. Não era uma pergunta. Isabela fechou os olhos. Um soluço se soltou, e isso foi tudo o que ele precisava como resposta. Antes que qualquer um deles pudesse dizer mais alguma coisa, a porta rente abriu. Lia se mexeu na cadeira. Seus olhos piscaram e abriram. Ela viu a mãe sentada e o rosto inteiro dela se iluminou. Mamãe. Ela escalou na cama e jogou os braços em volta do pescoço de Isabela. Isabela a abraçou com força. Tanta força. Como se ela fosse a única coisa que a mantinha unida. Estou bem, meu bem. Estou bem.
Você me assustou. Eu sei. Sinto muito. Lia se afastou e olhou para o rosto da mãe. Então se virou para Rafael. Ele veio. Igualzinho eu pedi. Ele dirigiu muito rápido e te carregou e tudo. O olhar de Isabela se ergueu. Encontrou o dele. Por um momento, apenas se olharam. 1000 palavras passando entre eles em silêncio. Então Isabela sussurrou. Obrigada. Rafael não respondeu. Não conseguiu, porque tudo o que ele pensava saber havia acabado de ser despedaçado, e ele não tinha ideia de como reconstruir. Uma enfermeira entrou alguns minutos depois para verificar os sinais vitais de Isabela. Fez perguntas, tomou notas, explicou o processo de alta. Isabela respondia mecanicamente. Seus olhos ficavam à deriva para Rafael, depois para longe, como se não suportasse sustentar o olhar dele. Lia sentou entre eles na cama do hospital, alheia à atenção, tagarelando sobre o quanto havia sido corajosa. Eu lembrei o que você me ensinou, mamãe. Achei seu telefone e liguei pedindo ajuda. E o Rafael veio muito rápido. Ele prometeu que você ia ficar bem. E está. A voz de Isabela estava suave. Tensa. Você foi perfeita, meu bem. Quando a enfermeira foi embora, o silêncio pousou sobre o quarto novamente. Por fim, Rafael falou. Vão te dar alta em 1 hora. Eu te levo para casa. Não precisa. Eu te levo para casa. Isabela pareceu querer argumentar, mas estava exausta demais. Sobrecarregada demais. Apenas assentiu. 1 hora depois, Rafael segurou os papéis de alta enquanto Isabela caminhava lentamente ao lado dele, com uma mão na de Lia. Ela estava instável nos pés, pálida, fraca. Ele queria carregá-la, queria insistir, mas não insistiu. Apenas ficou por perto. No SUV, Lia adormeceu quase imediatamente no banco traseiro. Isabela ficou no banco da frente, olhando pela janela. A chuva havia parado. As ruas estavam reluzentes e escuras sob os postes. Rafael dirigiu em silêncio pelos primeiros minutos. Então não conseguiu mais segurar. Por que você não me contou? Isabela não olhou para ele. Porque eu não podia. Isso não é uma resposta. É a única que tenho. Suas mãos apertaram o volante. Eu tinha o direito de saber. Você tinha uma empresa a construir, uma vida, um futuro. A voz dela se quebrou. Eu não cabia em nada disso. Você nem me deu uma escolha. Ela se virou para ele então, olhos vermelhos, rosto marcado de lágrimas. Porque eu já sabia o que você escolheria. As palavras pousaram como um soco no peito. Rafael encostou o carro bem ali na beira da rua. Colocou em ponto morto e se virou para enfrentá-la. Você acha que eu teria escolhido a empresa em vez de você? Em vez dela? Acho que você teria feito a coisa certa. E eu não queria ser a coisa certa. Não queria ser a obrigação, o erro. Você nunca foi um erro. Eu era sua assistente, Rafael. A voz dela se quebrou. Você era intocável, brilhante, focado. E eu era ninguém. Quando descobri que estava grávida, entrei em pânico. Não sabia o que fazer. Pensei em te contar tantas vezes. Mas toda vez que tentava, lembrava das reuniões de diretoria, dos investidores, das manchetes, e imaginava o que diriam sobre mim. Eu não me importaria com o que dissessem. Mas você devia. Sua reputação importava. Sua empresa importava. Eu não ia ser o escândalo que destruísse tudo o que você construiu. Então você simplesmente foi embora. Então eu a protegi. Isabela olhou para Lia, adormecida no banco traseiro. Dei a ela uma vida tranquila, uma vida segura, longe das câmeras e da fofoca e da pressão. Ela não sabe o que é ser julgada, ser cochichada. E eu queria manter assim. A mandíbula de Rafael se contraiu. Ela merece um pai. Ela tem uma mãe que a ama. Isso não é suficiente.
Isabela se encolheu. Rafael passou a mão pelos cabelos. A voz dele baixou. Não estou tentando te machucar. Mas você não pode me dizer que eu não tenho o direito de conhecer minha própria filha. Nunca disse que você não tinha. Então por que me mantê-la longe? Porque eu estava com medo. As palavras saíram dela. Altas, cruas. Estava apavorada, tá bem? Apavorada de que você a tirasse de mim. Apavorada de que você a rejeitasse. Apavorada de que você me ressentisse por arruinar sua vida. Então fiz uma escolha. Talvez tenha sido a errada, mas foi a única com que eu conseguia viver. O silêncio encheu o carro. Rafael a encarou, se essa mulher que havia carregado tanto sozinha, que havia tido tanto medo que fugiu. Sua raiva não desapareceu, mas amoleceu, só um pouco. Eu não a tiraria de você, se ele disse em voz baixa. Você não sabe isso. Sei, sim. Isabela o olhou. De verdade. E pela primeira vez, ela viu algo que não esperava. Certeza. Ele não estava com raiva porque queria puni-la. Estava com raiva porque havia perdido 5 anos. 5 anos da vida da filha. E não poderia recuperá-los. A voz de Isabela era mal um sussurro. Sinto muito. Rafael não respondeu de imediato. Apenas colocou o carro em movimento e entrou na rua. Dirigiram o resto do caminho em silêncio. Quando pararam em frente ao prédio dela, Rafael desligou o motor. Vou te ajudar a levá-la para dentro. Isabela não argumentou. Ele tirou Lia com cuidado do banco traseiro. Ela se mexeu, mas não acordou. Apenas encostou a cabeça no ombro dele. Rafael a carregou escada metálica acima enquanto Isabela destrancava a porta. Lá dentro, ele seguiu Isabela até um pequeno quarto no final do corredor. As paredes estavam cobertas de desenhos, dinossauros, estrelas, arco-íris. Uma prateleira transbordava de livros da biblioteca. Ele deitou a Lia suavemente na cama e puxou o cobertor sobre ela. Ela se encolheu de lado, agarrando o carneirinho. Por um momento, ele ficou apenas parado, olhando para ela. Sua filha. Sua filha. Isabela ficou parada na soleira, observando-o, com uma expressão ilegível. Quando ele finalmente se virou e voltou para a sala, ela o seguiu. Ele parou na porta, se virou para ela. O que acontece agora? Isabela perguntou. A voz dela era pequena, frágil. Não sei, Rafael admitiu. Mas não vou me afastar dela. Rafael. Não estou pedindo permissão, Isabela. Estou te dizendo. Ela é minha filha, e vou fazer parte da vida dela. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas de novo. Você não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo. Ele tirou um cartão de visita da carteira e o colocou na mesa. Esse é meu contato direto. Quando você estiver pronta para conversar, me liga. Ele foi até a porta, parou, olhou para trás. Fico feliz que você esteja bem. E então foi embora. Isabela ficou parada no meio da sua salinha, olhando para o cartão de visita na mesa. E então desabou no sofá e chorou. Rafael ficou sentado no carro em frente ao prédio por um longo tempo. Não ligou o motor, não foi embora. Ficou lá sentado pensando. 5 anos. 5 anos de aniversários que havia perdido. Primeiras palavras, primeiros passos, histórias na hora de dormir. 5 anos de uma vida que ele nem sabia que existia. E agora que sabia, tudo havia mudado. Não podia voltar a fingir que não sabia. Não podia voltar ao seu mundo cuidadosamente controlado onde tudo fazia sentido, porque nada mais fazia sentido, exceto uma coisa. A garotinha lá em cima era sua filha. E ele não ia perdê-la. Agora. Nunca. Tirou o telefone e enviou uma única mensagem para a assistente. Cancele minha agenda das próximas 2 semanas. Tenho algo mais importante a resolver. Então ligou o carro e foi para casa.
Mas sabia que não dormiria. Não naquela noite. Talvez não por um bom tempo. Na manhã seguinte, Isabela acordou com a luz do sol entrando pelas cortinas finas do quarto. Sua cabeça latejava. O corpo doía. Os eventos da noite anterior pareciam um pesadelo ruim, até ela ver os papéis de alta do hospital na mesinha de cabeceira. Era real. Tudo isso. Ela se sentou devagar, fazendo uma careta com a dor aguda na têmpora. A atadura ainda estava lá, um lembrete. Do outro cômodo, ela ouviu a voz de Lia cantarolando baixinho para si mesma. Isabela se levantou e foi devagar até a cozinha. Lia estava sentada à mesa, colorindo no livro de dinossauros. Olhou para cima quando a mãe entrou e sorriu. Você acordou. Acordei. A voz de Isabela estava rouca. Há quanto tempo você está acordada? Não tem muito. Fiz cereal para mim. Não derramei. Bom trabalho, meu bem. Isabela serviu um copo d'água e se sentou com cuidado à mesa. Lia a observou com olhos grandes e sérios. Você ainda está doente? Só um pouquinho cansada. Mas estou bem. O Rafael disse que você ficaria bem. Ele prometeu. O peito de Isabela apertou. Disse, né? Hã. Ele é muito legal, mamãe. E dirigiu super rápido e te carregou como se você fosse uma princesa. Isabela não sabia o que dizer a isso. Lia inclinou a cabeça. Ele é seu amigo? Isabela hesitou. Costumava ser. Ele pode ser seu amigo de novo? Não sei, meu bem. Acho que ele quer ser. Ele ficou muito preocupado com você. A garganta de Isabela fechou. Ela se inclinou e alisou os cachos de Lia. Termina de colorir. A mamãe precisa fazer uma ligação. Lia assentiu e voltou para os dinossauros. Isabela foi para a sala e pegou o cartão de visita que Rafael havia deixado na mesa. Ficou olhando para ele por um longo tempo. Então pegou o telefone e discou. O telefone tocou 3 vezes antes de ele atender. Rafael Monteiro. A voz dele estava profissional. Cortada, como se estivesse no meio de algo importante. Isabela quase desligou. Sou eu. Silêncio. Então o tom dele mudou, mais suave. Isabela. Eu. Estou ligando por quê? Ela parou, respirou fundo. Por que você está certo? Precisamos conversar. Tá bem. Mas não pelo telefone e não aqui. A Lia não sabe sobre você, sobre nada disso, e preciso descobrir como contar a ela antes de qualquer outra coisa acontecer. Entendo. Entende mesmo? A voz dela se quebrou. Por que eu não entendo? Não entendo nada disso. Você era para ter ficado ido. Era para ter ficado no passado onde estava seguro. Seguro para quem? Ela não respondeu. A voz de Rafael era gentil, mas firme. Não estou tentando destruir a sua vida, Isabela. Mas você não pode esperar que eu finja não saber que ela existe. Eu sei. Lágrimas escorregaram pelas bochechas dela. Eu sei. Então vamos conversar pessoalmente. Só nós dois. Quando? Hoje. À tarde. Tem um café na Rua da Independência chamado Café das Pedras. Você conhece? Conheço. Às 14 horas. Isabela fechou os olhos. Tá bem. Tá bem. Ele fez uma pausa. Como você está? A cabeça. A pergunta a pegou de surpresa. Dói. Mas estou bem. Você precisa descansar. Ordens do médico. Vou descansar. Outra pausa. Então, mais baixo. Obrigado por ligar. Isabela não sabia o que dizer a isso, então simplesmente desligou. Ela ficou parada no meio da sala, telefone ainda na mão, tentando firmar a respiração. Estava acontecendo.
Depois de 5 anos fugindo, se escondendo, protegendo, estava tudo se desfazendo, e ela não sabia se estava pronta. À 1h45, Isabela ficou de pé diante do armário, olhando para a pequena coleção de roupas penduradas lá dentro. Não sabia o que vestir para uma conversa que poderia mudar tudo. Optou por jeans e um suéter. Simples, confortável. Não estava tentando impressionar ninguém. Lia estava sentada na cama atrás dela, balançando as pernas. Para onde você vai, mamãe? Só encontrar uma amiga, meu bem. A tia Renata vai ficar com você um tempinho. É o Rafael? Isabela parou. Por que você acha isso? Lia deu de ombros. Por que você ficou olhando pro cartão dele a manhã toda e está com cara de nervosa? Você só fica nervosa quando é coisa importante. Isabela se virou para a filha. Às vezes esquecia o quanto a Lia era perspicaz. Você está certa. Estou indo encontrar o Rafael. Ele está em apuros? Não, meu bem. A gente só precisa conversar sobre umas coisas de adulto. Sobre mim. A respiração de Isabela falhou. O que te faz pensar isso? Por que ele ficou me olhando ontem à noite como se estivesse tentando descobrir alguma coisa? Isabela se sentou na cama ao lado da filha. Você é uma menina muito esperta. Sabe disso? Lia sorriu. Você fala isso o tempo todo. Isabela alisou os cachos dela. O Rafael é. É alguém que se importa com a gente, e preciso conversar com ele sobre como a gente vai ser amigos. Tá bem. Lia fez uma pausa. Eu gosto dele, mamãe. Ele é legal e tem um carro muito maneiro. Isabela riu apesar de si mesma. É, tem mesmo. Uma batida chegou à porta. A tia Renata, pontualíssima. Isabela beijou a testa de Lia. Se comporta. Volto em algumas horas. Tá bom, mamãe. Isabela pegou o casaco e as chaves e foi embora antes de mudar de ideia. O Café das Pedras era um pequeno café encaixado entre uma livraria e uma brechó. Tinha janelas grandes, móveis misturados, e o tipo de atmosfera que parecia ao mesmo tempo aconchegante e anônima, perfeito para uma conversa que você não quer que ninguém ouça. Isabela chegou 5 minutos cedo. Pediu um chá que não queria de verdade e se sentou em uma mesa no canto do fundo. Suas mãos tremiam enquanto ela as envolvia ao redor da xícara quente. Às exatas 14 horas, a porta se abriu. Rafael entrou. Vestia-se de modo informal, jeans escuro, suéter cinza, sem terno, sem gravata. Ele parecia diferente, menos o CEO intocável que ela lembrava, mais um homem que não havia dormido. Seus olhos a encontraram imediatamente. Ele se aproximou e se sentou em frente a ela sem pedir nada. Por um momento, apenas se olharam. Oi, Isabela disse baixinho. Oi. Silêncio. Então Rafael falou. Fiquei pensando no que você disse ontem à noite. Sobre ter medo, sobre protegê-la. Isabela assentiu. E esperou. Entendo. Entendo sim. Você tomou uma decisão com base no que achava certo. Mas Isabela, você precisa entender como isso é para mim. Estou tentando. Eu tenho uma filha. Uma filha de 5 anos. E não sabia que ela existia até 12 horas atrás. A voz dele estava firme, mas havia dor por baixo, cru e inegável. Perdi tudo. O nascimento dela, a primeira palavra, o primeiro passo, aniversários, natais, tudo. Lágrimas brotaram nos olhos de Isabela. Eu sei. Sabe mesmo? Por que não acho que sabe? Ele se inclinou para a frente. Eu te amava, Isabela. E quando você foi embora, quebrou algo em mim. Me disse que você devia ter seus motivos. Que talvez eu não fosse suficiente. Que talvez eu tivesse perdido alguma coisa. E tentei seguir em frente, mas nunca consegui de verdade. A respiração de Isabela falhou. E agora descubro que você estava esperando minha filha quando foi embora.
Que você a criou sozinha todo esse tempo. E não sei se fico com raiva, se fico de coração partido, ou se fico grato de que ela existe. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Isabela. Nunca quis te machucar. Mas me machucou. As palavras ficaram suspensas entre eles. Isabela enxugou os olhos. Quer saber a verdade? O motivo de verdade pelo qual fui embora? Quero. Ela respirou fundo. Ouvi uma conversa. 2 membros do seu conselho, eles estavam falando sobre você, sobre o quanto você era focado, que nada poderia te distrair. E então um deles disse, e se ele se enredar com alguma assistente ou secretária, vai afundar tudo que construímos. A mandíbula de Rafael se contraiu. Eu estava bem do lado de fora da sala de reunião, se Isabela continuou. E percebi que era isso que eu era, uma distração, um passivo. Se alguém soubesse sobre nós, sobre o bebê, iria te arruinar. Então você foi embora para me proteger. Fui embora para proteger todos nós. Você, eu, ela. A voz de Isabela se quebrou. Não queria que ela crescesse como o erro que destruiu a carreira do pai. Não queria que ela se visse assim. Ela não é um erro. Eu sei disso. Mas o mundo não saberia, e eu não conseguia. Não conseguia fazer isso com ela. Rafael se recostou, passou a mão pelos cabelos. Você devia ter me contado. Me deixado decidir. Você está certo. Devia. Mas eu tinha 27 anos e estava apavorada, e tomei a melhor decisão que podia com o que tinha. Ficaram em silêncio. O café zumbia ao redor deles. Conversas de outras pessoas. O chiado da máquina de expresso. O tinir de xícaras. Finalmente, Rafael falou. Qual é a comida favorita dela? Isabela piscou. O quê? Da Lia. Qual é a comida favorita dela? Ah. Macarrão com queijo. Aquele em pó, não o chique. Um pequeno sorriso puxou seus lábios. E livros? Ela gosta de ler? Adora livros. Especialmente sobre o espaço e dinossauros. Ela tem amigos? Alguns da creche. É um pouco tímida. Demora para se abrir com as pessoas. Como você. A garganta de Isabela apertou. É. Como eu. O que ela quer ser quando crescer? Astronauta ou paleontóloga? Muda toda semana. O sorriso de Rafael cresceu. Ela parece incrível. A voz de Isabela estava carregada de emoção. É a melhor coisa que já fiz. Rafael encontrou o olhar dela. Quero conhecê-la. Conhecer de verdade. Não como algum estranho que apareceu uma noite. Como o pai dela. Eu sei. Mas não quero assustá-la nem confundi-la. Então preciso que você me diga como fazer isso, porque não tenho ideia. Vamos devagar. Deixamos ela te conhecer primeiro como amigo. E quando o momento certo chegar, contamos a verdade. Quanto tempo? Não sei. Algumas semanas, um mês, o tempo que for necessário para ela se sentir segura. Rafael assentiu. Tá bem. Fazemos do seu jeito. O alívio a inundou. Sério? Sério. Mas Isabela, não estou sumindo. Vou aparecer bastante. Vou estar presente e vou fazer parte da vida dela e da sua, queira você ou não. Apesar de tudo, Isabela riu. Um som pequeno e quebrado. Acho que não tenho escolha. Não tem. Ficaram lá por mais 1 hora conversando, não sobre o passado, não sobre as mágoas, mas sobre Lia. Sobre quem ela era, o que amava, seus maneirismos, seus medos, seus sonhos. E pela primeira vez em 5 anos, Isabela não se sentiu sozinha. Quando finalmente saíram do café, Rafael a acompanhou até o carro. Obrigado, se ele disse. Por ligar. Por conversar comigo. Obrigado por ouvir. Ele hesitou.
Posso passar amanhã para vê-la? O coração de Isabela se contraiu, mas ela assentiu. Pode. Vem por volta das 16 horas. Ela vai estar em casa da creche. E estarei lá. Ele recuou, ficou de pé enquanto ela entrava no carro. Enquanto ela se afastava, Isabela olhou pelo retrovisor. Rafael ainda estava lá, parado, olhando. E algo dentro dela se moveu. Talvez. Só talvez. Isso pudesse funcionar. Na tarde seguinte, Lia estava na mesa da cozinha colorindo quando a batida chegou. Ela olhou para cima. É a tia Renata? Não, meu bem. É o Rafael. O rosto de Lia se iluminou. Sério? Sério. Ele quis vir visitar. Tá bom para você? Sim. Lia pulou da cadeira e correu para a porta. Isabela a seguiu, o coração acelerado. Ela abriu a porta. Rafael estava lá com uma sacolinha. Oi, se ele disse. Oi, se Isabela respondeu. Lia espreitou pela perna da mãe. Oi, Rafael. Ele se abaixou até a altura dela. Oi, Lia. Trouxe uma coisa para você. Os olhos dela arregalaram. Trouxe mesmo? Ele enfiou a mão na sacola e tirou um livro. A capa mostrava um T-Rex em pé sob um céu estrelado. Ouvi dizer que você gosta de dinossauros e de espaço, então pensei que talvez você curtisse isso. Lia pegou o livro com mãos reverentes. Que legal! Achou mesmo? Sim. Obrigada. Ela abraçou o livro contra o peito e olhou para a mãe. O Rafael pode ficar um pouquinho? Isabela encontrou os olhos de Rafael. Ele parecia esperançoso, nervoso. Pode, se ela disse suavemente. Pode ficar. Rafael passou as próximas 2 horas sentado no chão com a Lia, lendo o livro de dinossauros, construindo torres de bloco e respondendo aproximadamente 1 milhão de perguntas. Você gosta de dinossauros? Agora gosto. Qual é a sua cor favorita? Azul. E a sua? Roxo. Você tem cachorro? Não. Você quer um? Com tudo que tenho. Mas a mamãe diz que o apartamento é pequeno demais. Um dia talvez dá. Isabela observava do sofá, o peito apertado com emoção. Essa era sua filha e ele, juntos. Parecia surreal, aterrorizante. E de algum jeito, certo. Quando Rafael finalmente se levantou para ir, Lia abraçou a perna dele. Você volta? Ele olhou para Isabela. Ela assentiu. Volto, se ele disse, afagando o cabelo de Lia. Na porta, ele parou. Obrigado, se ele disse baixinho para Isabela. Por quê? Por me deixar entrar. Ela não sabia o que dizer, então apenas assentiu. E enquanto ele descia as escadas, Lia puxou a mão da mãe. Eu gosto muito dele, mamãe. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. É, meu bem. Eu também. Nas 2 semanas seguintes, Rafael se tornou uma presença constante em suas vidas. Aparecia depois do trabalho, trazia jantar, consertava coisas no apartamento que estavam quebradas há meses. A torneira gotejando. A porta do armário solta. A janela que não fechava direito. Lia toda noite que ele estava lá. Brincava com ela, ouvia-a tagarelar sobre o dia, e aos poucos, ele e Isabela começaram a reconstruir algo, se não o que haviam tido antes, algo novo. Numa noite, depois que a Lia foi dormir, Rafael e Isabela sentaram no pequeno sacado do apartamento. A cidade se estendia abaixo deles, quieta, brilhando. Ela me perguntou hoje se eu vou ser o pai dela, Rafael disse baixinho. O coração de Isabela parou. O que você disse? Que eu adoraria, se ela achasse bem. E o que ela disse? Rafael sorriu. Que tava bom. Aí ela perguntou se isso significava que podia me chamar de pai. Lágrimas escorregaram pelas bochechas de Isabela.
Eu disse que ela podia me chamar do que quisesse, continuou Rafael, e ela disse que ia pensar. Isabela riu entre as lágrimas. É igualzinho ela. Ficaram em silêncio por um momento. Então Rafael falou de novo. Sei que isso é complicado. Sei que estamos descobrindo enquanto vamos. Mas Isabela, não me arrependo de nada disso. Ela o olhou. Não se arrepende? Não. Queria ter sabido mais cedo. Queria que as coisas tivessem sido diferentes. Mas sou grato por saber agora, e sou grato por ela, por você. A voz de Isabela era mal um sussurro. Nunca parei de te amar. A respiração de Rafael falhou. Tentei, Cela continuou. Tentei muito seguir em frente, esquecer, mas não conseguia. E toda vez que olhava para Lia, te via nela, e doía, mas também era como se eu ainda tivesse um pedaço de você comigo. Rafael se inclinou e pegou na mão dela. Eu também nunca parei, se ele disse. Ficaram lá, mãos entrelaçadas, corações se curando, e pela primeira vez em 5 anos, Isabela sentiu esperança. Esperança real, palpável, de que talvez, só talvez, pudessem ser uma família. 3 semanas depois daquela primeira ligação, Lia fez a pergunta que Isabela vinha temendo. Estavam tomando café da manhã. Panquecas. Rafael havia passado cedo para fazê-las antes de ir ao escritório. Ele tinha acabado de sair. A porta mal havia fechado quando Lia olhou para a mãe com aqueles olhos grandes e perspicazes. Mamãe, o Rafael é meu pai? O garfo de Isabela caiu no prato. Ela olhou fixamente para a filha. Lia não parecia chateada. Apenas curiosa. Por que você pergunta, meu bem? Porque ele parece comigo. E está aqui o tempo todo. E você olha para ele do jeito que a princesa Ana olha pro Christophe no Frozen. O coração de Isabela martelou. Há quanto tempo você está pensando nisso? Faz um tempo. Lia deu de ombros. Perguntei para tia Renata se dá para conhecer o seu pai quando você já tem 5. E ela disse, às vezes os pais não sabem dos filhos logo de cara, mas quando descobrem, eles vêm. Foi isso que aconteceu? Lágrimas brotaram nos olhos de Isabela. Ela se inclinou e pegou a mãozinha de Lia. Foi sim, meu bem. Foi isso que aconteceu. Então ele é meu pai. Sim. Lia ficou quieta por um momento. Processando. Então disse. Tá bem. Isabela piscou. Tá bem. É. Acho que ele é um bom pai. Faz as vozes certas dos dinossauros e conserta as coisas. E faz você sorrir. Isabela deu uma risada sufocada. Faz mesmo, né? Lia assentiu com seriedade. Posso chamá-lo de pai agora ou tenho que esperar? Você pode chamá-lo do que quiser, meu bem. Tá bom. Vou chamar de pai. E assim, estava feito. Sem drama, sem confusão. Apenas uma garotinha que havia encontrado o pai e um pai que havia encontrado o caminho de volta para casa. Naquela noite, quando Rafael chegou, Lia correu para a porta. Oi, pai. Rafael parou. Seus olhos arregalaram. Ele olhou para Isabela. Ela sorriu, assentiu. Ele se abaixou e puxou Lia para os braços. E a abraçou por um longo, longo tempo. A vida mudou depois daquela noite. Não de uma vez, não dramaticamente, mas em pequenas formas significativas que somaram algo maior do que Isabela jamais havia imaginado. Rafael começou a aparecer toda manhã antes do trabalho. Trazia pão fresco da padaria da rua, café para Isabela, leite com chocolate para Lia. Tomavam café da manhã juntos na pequena mesa da cozinha. Lia tagarelando sobre os sonhos. Rafael ouvindo como se cada palavra fosse preciosa. Porque para ele, era. Ele havia perdido 5 anos. Não ia perder mais um momento. Isabela assistia acontecer. Via a filha se apaixonar pelo pai.
Via Rafael se transformar do CEO controlado e intocável que ela havia conhecido em alguém mais suave, mais presente, mais real. E sentia a si mesma caindo de novo. Isso a apavorava. Numa noite, 3 semanas depois de Lia ter começado a chamá-lo de pai, Isabela estava no sofá dobrando roupa enquanto Rafael e Lia construíam uma cabana de cobertor na sala. Precisa de mais suporte estrutural, Rafael disse com seriedade, ajustando um travesseiro. Lia deu uma risada. É uma cabana, pai, não um prédio. Toda boa cabana tem integridade estrutural. Você é bobão. Sou engenheiro. Tem diferença. Isabela sorriu enquanto dobrava uma camisetinha de Lia. Isso era o que ela havia tido medo de esperar. Uma família. Uma de verdade. O telefone dela vibrou na mesa de centro. Uma mensagem da melhor amiga, Camila. Me liga agora. É importante. O estômago de Isabela afundou. Camila não mandava mensagem assim a não ser que algo estivesse errado. Ela se desculpou e foi para o quarto e discou. Camila atendeu no primeiro toque. Você viu? Vi o quê? Checa o e-mail. Estou te encaminhando uma coisa. Isabela abriu o laptop, esperou. O e-mail chegou. Ela clicou no link, e o sangue gelou nas veias. Era um link para um site de fofoca. A manchete dizia: um bilionário Rafael Monteiro flagrado com mulher misteriosa e criança em Porto Alegre. Família secreta. Abaixo havia fotos. Granuladas, tiradas de longe, mas inconfundíveis. Rafael entrando no prédio dela. Rafael carregando Lia nos ombros no parque. Rafael e Isabela sentados num banco conversando enquanto Lia brincava perto deles. Meu Deus, se Isabela sussurrou. Piora, disse Camila. Leu o artigo. Isabela rolou para baixo. Suas mãos tremiam. O artigo especulava selvagemente: seria esse um filho secreto? Um relacionamento escondido? Por que Monteiro manteve essa família nas sombras? Quem é a mulher misteriosa? A seção de comentários já estava cheia. Ela claramente o prendeu com um bebê. Parece pobre. Aposto que está atrás do dinheiro. O peito de Isabela apertou. Ela não conseguia respirar. Isso era exatamente o que ela havia temido. Isabela, você ainda está aí? Estou, a voz dela era mal um sussurro. O que você vai fazer? Não sei. Ela desligou, sentou na beira da cama, ficou olhando para as fotos. Haviam sido tão cuidadosos. Ou assim pensavam. Claramente não o suficiente. Uma batida chegou na porta do quarto. Isabela? Rafael. Ela fechou rapidamente o laptop. Pode entrar. Ele abriu a porta, olhou para o rosto dela, e entrou. O que aconteceu? Ela não sabia como dizer, então apenas abriu o laptop e o virou na direção dele. A mandíbula de Rafael se contraiu enquanto lia. Seus olhos escanearam as fotos, a manchete, os comentários. Então ele fechou o laptop. Vou resolver. Como? A voz de Isabela se quebrou. Isso é exatamente o que eu estava tentando evitar. Agora todo mundo vai saber. Todo mundo vai falar. A Lia vai ouvir coisas. Coisas terríveis. Não vai. Você não pode controlar o que as pessoas dizem. Não. Mas posso controlar a narrativa. O que isso significa? Ele tirou o telefone, fez uma ligação. Eduardo, preciso de um comunicado à imprensa redigido hoje à noite. Vou soltá-lo amanhã de manhã. Fez uma pausa, ouviu. Não me importo com o que o conselho acha. Isso vai acontecer. Outra pausa. Tudo bem. Marque uma reunião de emergência para as 8 horas. Estarei lá. Desligou. Isabela o encarou. O que você está fazendo? Assumindo o controle. Antes que isso saia de mão.
Já saiu de mão. Rafael se ajoelhou na frente dela. Pegou suas mãos. Me ouve. Não vou deixar que te destruam. Nem a Lia. Olden. Ela parou. Rafael. Sua empresa, sua reputação não significam nada comparados a você e a Lia. Lágrimas escorreram pelas bochechas dela. Você não fala sério. Falo. Muito sério. Ele enxugou as lágrimas dela com o polegar. Passei 5 anos construindo um império. E sabe o que? Era miserável todos os dias, porque a única coisa que eu queria, não podia ter. E agora tenho uma segunda chance. E não vou deixá-la ir porque uns estranhos na internet têm opinião. Isabela deu uma risada trêmula. Você é louco. Provavelmente. Ele a puxou para os braços, a abraçou com força, e por um momento, ela se deixou acreditar que podia ser tão simples. Na manhã seguinte, Rafael estava sentado na sala de reuniões executiva da Monteiro Empreendimentos. 12 membros do conselho o encaravam do outro lado da mesa polida. O CFO, Eduardo Farias, estava de pé na cabeceira, com os braços cruzados. Você quer lançar um comunicado pessoal reconhecendo um filho fora do casamento e um relacionamento com uma ex-funcionária? Sabe como isso soa? A voz de Rafael estava calma. Mortalmente calma. Ela não é fora do casamento. É minha filha. E Isabela nunca foi apenas uma funcionária. A imagem. Não me importo com a imagem. Você deveria. Nossos acionistas se importam. Nossos investidores se importam. Então que vendam suas ações. A sala ficou quieta. Eduardo piscou. Você não está falando sério. Completamente sério. Rafael se levantou, colocou as mãos sobre a mesa. Passei uma década construindo esta empresa. Dei tudo a elas, meu tempo, minha energia, minha vida. E me orgulho do que construímos. Mas não vou sacrificar minha família por cotações de bolsa. Uma das conselheiras mais velhas, Cristina Nogueira, falou. Rafael, não estamos pedindo que você sacrifique a família. Estamos pedindo que seja estratégico. Gerencie a mensagem. Estou gerenciando a mensagem ao dizer a verdade. A verdade nem sempre funciona bem na mídia. Não me importo. Eduardo cobriu o rosto com a mão. Se você fizer isso, se soltar esse comunicado, a mídia vai cavar tudo. Vai achar onde ela mora, onde a criança vai à creche, a vida inteira dela vai ser exposta. O estômago de Rafael se contraiu. Não havia pensado nisso. Cristina se inclinou para a frente. Não estamos tentando ser cruéis, Rafael. Estamos tentando protegê-lo. E se você se importa com essa mulher e essa criança tanto quanto diz, vai protegê-las também. Rafael se sentou devagar. Ela estava certa. Se ele soltasse o comunicado, a mídia desceria. Acamparia em frente ao apartamento de Isabela, seguiria ali até a creche, investigaria o passado de Isabela, transformaria a vida tranquila delas num circo, e ele seria o responsável. O que você sugere? Ele perguntou baixinho. Eduardo trocou um olhar com Cristina. Deixamos soltar um comunicado neutro, se Eduardo disse. Algo vago. Reconheça que está passando tempo com a família. Sem detalhes, sem nomes. Deixe a história arrefecer naturalmente. Se não arrefecer, a gente reavalia. Rafael fechou os olhos. Todo instinto nele gritava para lutar, para se levantar e declarar a verdade. Mas isso não era só sobre ele. Era sobre Lia, sobre Isabela, sobre protegê-las. Tudo bem, se ele disse finalmente. Redigem um comunicado neutro. Eduardo assentiu. Estará pronto ao meio-dia. Rafael se levantou e saiu sem dizer mais nada. Na garagem, sentou no carro e ligou para Isabela. Ela atendeu no segundo toque. Como foi? Me convenceram a não fazer o comunicado completo. Silêncio. Isabela. É.
É provavelmente melhor assim. A voz dela estava trêmula. E não sei. Só não quero a vida da Lia virar um circo de mídia. Ela tem 5 anos, Rafael. Não merece isso. Eu sei. E agora? O que acontece? Ficamos quietos. Deixamos a história morrer. E continuamos fazendo o que estávamos fazendo. Nos escondendo, nos protegendo. Isabela deu uma risada amarga. Não foi assim que toda essa bagunça começou? Rafael não tinha resposta para isso. Mais tarde naquele dia, a Monteiro Empreendimentos divulgou um breve comunicado. Rafael Monteiro preza pela privacidade e pede que a mídia respeite sua vida pessoal. Ele mantém seu compromisso com o trabalho e suas responsabilidades. Nenhum comentário adicional será feito neste momento. Era corporativo, estéril, seguro, e não fez absolutamente nada para deter a especulação. Até o final da semana, mais 3 sites de fofoca haviam pegado a história. Fotos continuavam surgindo. Teorias se multiplicavam. Isabela parou de levar a Lia ao parque, parou de ir ao café favorito, começava a olhar por cima do ombro cada vez que saía do apartamento. Ela vivia com medo de novo, e odiava isso. Numa noite, depois de colocar Lia para dormir, ela se sentou na sacada e olhou para a cidade. Rafael havia enviado mensagem antes, perguntando se podia passar. Ela disse que não. Que precisava de espaço. A verdade era que não sabia o que precisava. Havia passado 5 anos construindo uma vida quieta e segura para Lia, longe de julgamentos, longe de escrutínio. E agora, em questão de semanas, estava tudo desmoronando. O telefone vibrou. Outra mensagem de Rafael. Sei que você disse que precisava de espaço, mas estou lá embaixo. Se quiser conversar, estou aqui. Se não quiser, vou embora. Isabela fechou os olhos. Devia dizer a ele para ir. Devia proteger o que ainda restava de paz. Mas em vez disso, enviou de volta. Sobe. 2 minutos depois, havia uma batida suave na porta. Ela abriu. Rafael estava lá, mãos nos bolsos, parecendo mais inseguro do que ela já o havia visto. Oi, se ele disse. Oi. Ela se afastou para deixá-lo entrar. Sentaram no sofá em silêncio por um longo momento. Então Rafael falou. Sinto muito. Isabela olhou para ele. Por quê? Por tudo. Por não ter estado lá 5 anos atrás. Por não ter lutado mais para te achar. Por ter trazido todo esse caos para a sua vida. Você não trouxe o caos. Fui eu. Quando mantive a Lia longe de você. Você estava tentando protegê-la. E olha onde isso nos deixou. A voz de Isabela se quebrou. Agora ela vai crescer com pessoas cochichando sobre ela, chamando a mãe de nomes, dizendo coisas terríveis. Não se eu puder evitar. Você não pode, Rafael. Não pode controlar o que as pessoas dizem. Não. Mas posso controlar o que a Lia ouve, o que ela acredita sobre si mesma, sobre você, sobre a gente. Isabela sacudiu a cabeça. Não sei se isso é suficiente. Rafael se virou para ela completamente. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez isso tenha sido um erro. Você se envolver, a gente tentar ser uma família. Talvez seja complicado demais. Talvez não seja justo com a Lia. Você não acredita nisso? Não acredito? Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ela era feliz antes. Tínhamos uma vida simples, segura. E agora não sei o que temos. Você tem a mim. As duas. É isso que vocês têm. Por quanto tempo? Até a atenção da mídia ficar forte demais. Até o seu conselho decidir que somos passivo demais. Isso nunca vai acontecer. Você não sabe disso. Sei, sim. A voz de Rafael estava intensa. Por que não vou embora? Não de você.
Não Dália. Nunca. Rafael. Eu te amo. As palavras ficaram suspensas no ar. Isabela congelou. Os olhos de Rafael estavam intensos, inabaláveis. Eu te amo desde o dia que você organizou meu arquivo inteiro por cores e me disse que era mais eficiente. Te amei quando você deixava bilhetes na minha mesa me lembrando de comer. Te amei quando você sumiu e eu não sabia por quê. E te amo agora, com todas as complicações e a bagunça e o medo. Eu te amo e amo nossa filha, e não vou desistir desta família. Isabela não conseguia respirar. Fala alguma coisa, Rafael sussurrou. Estou apavorada. Eu também. E se não conseguirmos protegê-la? Então vamos enfrentar juntos. Isabela olhou, o homem que havia atravessado a cidade de carro no meio da noite porque uma garotinha assustada pediu ajuda. Que havia ficado em salas de espera de hospital e aprendido a construir cabanas de cobertor e ler livros de dinossauros fazendo vozes engraçadas. Que havia escolhido elas repetidamente. Eu também te amo, ela sussurrou. A respiração de Rafael falhou. E então ele a beijou, suave primeiro, depois mais fundo, como se tentasse despejar 5 anos de saudade num único momento. Quando finalmente se separaram, Isabela estava chorando. Vamos descobrir, Rafael disse. Prometo. Isabela assentiu. Acreditou, por que outra escolha tinha? Se você ainda está aqui comigo, preciso que você saiba de algo. Essa história não é apenas entretenimento. É um lembrete de que o amor verdadeiro, de verdade, não corre quando as coisas ficam difíceis. Ele fica. Luta. Escolhe você mesmo quando o mundo está assistindo. Se isso ressoou com você, aperta o botão de curtir. Deixa um comentário me contando sobre uma época em que alguém te escolheu quando não era fácil. Vamos construir uma comunidade de pessoas que acreditam no amor real. E se inscreva, porque ainda não terminamos. Essa história ainda tem reviravoltas que você não vai prever. 2 semanas depois, a tempestade de mídia não havia arrefecido. Na verdade, havia piorado. Alguém havia vasculhado os registros de emprego antigos de Isabela e confirmado que ela havia trabalhado para a Monteiro Empreendimentos 5 anos antes. A cronologia era conveniente demais para ignorar. As manchetes mudaram, filha secreta do CEO da Monteiro Empreendimentos era ex-funcionária. Teria Rafael Monteiro escondido o filho para evitar escândalo? Mulher misteriosa identificada, Isabela Cunha, ex-assistente executiva. O nome de Isabela estava em todo lugar. Sua foto, seu endereço, onde Lia ia à creche, tudo. Ela parou de sair do apartamento, começou a receber compras por entrega, manteve Lia em casa da creche. Rafael contratou segurança, 2 discretos guardas que monitoravam o prédio, garantindo que ninguém as importunasse. Mas o estrago estava feito. A vida quieta de Isabela havia acabado, e ela não sabia como recuperá-la. Uma tarde, enquanto Lia dormia, Isabela sentou na mesa da cozinha rolando o telefone. Não devia. Sabia disso. Mas não conseguia parar. Comentário após comentário. Ela o prendeu. Provavelmente engravidou de propósito. Caça fortunas. Ele devia fazer um teste de paternidade. A visão dela embaçou. O peito apertou. Um ataque de pânico. Ela reconhecia os sinais. Ela se levantou rapidamente, tentou respirar, não conseguiu. O quarto girou, e então mãos fortes estavam em seus ombros. Isabela, me olha. Rafael. Quando ele havia chegado? Respira comigo. Inspira, expira, inspira, expira. Ela tentou. Falhou. Tentou de novo. Devagar, o quarto parou de girar. Isso. Você está bem. Estou aqui. Isabela desabou contra ele, soluçou no peito dele. Não consigo fazer isso. Não consigo. É demais. Consegue sim. Eles me odeiam. Não te conhecem. Acham que sou uma pessoa terrível. Estão errados.
Ela se afastou, olhou para ele com os olhos vermelhos inchados. Como você sabia para vir? Você não respondeu minhas mensagens. Fiquei preocupado. Ela deu uma risada quebrada. Então você simplesmente apareceu? Sempre apareço. Novas lágrimas escorreram. Rafael as enxugou suavemente. Tenho uma ideia, se ele disse baixinho. Qual? Muda pra minha casa. Isabela piscou. O quê? Você e a Lia. Muda pra minha casa. É segura, privativa. Ninguém chega perto de vocês lá. E você não vai ter que lidar com isso mais. Rafael, não podemos simplesmente mudar para a sua casa. Por que não? Por quê? Porque é um passo enorme. Só estamos nisso há algumas semanas. Isabela. Ele sorriu suavemente. A gente tem uma filha de 5 anos juntos. Acho que já passamos da fase de preocupar com ir rápido demais. Ela abriu a boca, fechou. Ele tinha razão. E a Lia? Ela perguntou. Esse é o único lar que ela já conheceu. Vamos transformar em uma aventura. Crianças adoram aventura. Não sei. Rafael pegou suas mãos. Não estou pedindo você em casamento ainda. Ele sorriu suavemente. Estou só pedindo que você me deixe cuidar de vocês duas. Que me deixe te dar um lugar seguro onde você não precise ter medo. A garganta de Isabela apertou. Você está fazendo isso sozinha há 5 anos, Rafael continuou. Deixe eu ajudar. Por favor. Ela olhou ao redor do pequenino apartamento, o lugar onde havia construído uma vida, criado a filha, sobrevivido. E então pensou nos repórteres lá fora, nas fotos, nos comentários, no medo. Tá bom, Ela sussurrou. Os olhos de Rafael arregalaram. Sério? Sério. A gente muda para sua casa. Ele a puxou para os braços e a abraçou tão forte que ela mal conseguia respirar. Você não vai se arrepender. Espero que não. 3 dias depois, o SUV de Rafael estava cheio de caixas. Não muitas. Isabela não tinha muito. Lia estava sentada no banco traseiro, agarrando o carneirinho, olhos arregalados de animação. A gente vai morar mesmo na casa grande do pai? Isabela sorriu apesar dos nervos. Sim, meu bem. Vamos mesmo. Tem quintal? Tem. Pode ter cachorro? Rafael deu uma risada do banco do motorista. A gente vai conversar. Lia sorriu enquanto saíam do prédio. Isabela olhou pela última vez para trás. 5 anos de memórias, de luta, de sobrevivência. E agora algo novo. Ela se inclinou e pegou na mão de Rafael. Ele apertou suavemente. Você está bem? Ele perguntou. Me pergunta depois. A cobertura de Rafael não era nada como o apartamento de Isabela. Janelas do piso ao teto com vista para o rio. Mobília moderna e elegante. Uma cozinha que parecia a saída de uma revista. 3 quartos, 2 banheiros, um escritório. Espaço. Tanto espaço. Lia correu pelos cômodos gritando de alegria. Mamãe, a banheira é grande o suficiente para nadar. Isabela não conseguiu deixar de sorrir. Rafael chegou ao lado dela carregando uma caixa. O que você acha? Acho que é demais. Não sei ainda. Ele colocou a caixa no chão e se virou para ela. Arrumei o quarto de hóspedes para Lia. Mas se você quiser que ela fique mais perto de você, a gente muda. Não, o quarto de hóspede está ótimo. Ela fez uma pausa. E eu? Onde eu durmo? A expressão de Rafael amoleceu. Onde você quiser. Tem outro quarto de hóspedes. Ou. Ele hesitou. Ou você pode ficar comigo. O coração de Isabela acelerou. Sem pressão. Só quero que você saiba que a opção está ali. Posso pensar? Claro.
Naquela noite, depois que Lia foi colocada em nova cama, depois que as caixas foram desempacotadas, depois que o caos se acalmou, Isabela ficou na sala olhando para as luzes da cidade. Rafael veio por trás dela. Perto, mas sem tocar. Não consegue dormir? Muita coisa na cabeça. Ele ficou ao lado dela. Quer conversar? Fico pensando. E se não funcionar? E se estamos cometendo um erro? Então vamos descobrir juntos. Você torna tudo tão simples. É simples. Te amo. Você me ama. Temos uma filha. O resto é só detalhe. Isabela riu suavemente. Acho que seu conselho não concordaria. Não me importo com o que o conselho acha. Ela se virou para ele. Você continua dizendo isso. Mas eventualmente vai ter que se importar. Esta é a sua empresa, seu legado. Você é o meu legado. A voz dele estava intensa. Você e a Lia. Não uma corporação, não cotações de bolsa ou relatórios trimestrais. Você. Lágrimas encheram os olhos de Isabela. Não mereço você. Merece, sim. Ele tomou o rosto dela entre as mãos. Você lutou sozinha por tanto tempo. Deixa eu lutar com você. Deixa eu ser seu parceiro. Em tudo. A voz de Isabela era mal um sussurro. Estou com medo. Eu sei. Eu também estou. Mas prefiro estar com medo com você do que seguro sem você. E então ele a beijou. Lento, profundo, cheio de promessa. Quando finalmente se separaram, Isabela apoiou a testa na dele. Vou ficar com você, Sela sussurrou. No seu quarto. Se a oferta ainda estiver de pé. A respiração de Rafael falhou. E está. Sempre vai estar. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, Isabela não dormiu sozinha, e não teve pesadelos. Apenas descansou. As semanas seguintes foram de adaptação. Lia adorava a nova casa. Adorava ter o pai por perto o tempo todo. Adorava o quintal enorme e a banheira chique e o fato de que Rafael fazia panquecas que eram de algum jeito melhores do que as da mamãe. Isabela demorou mais para se adaptar. Não estava acostumada a ser cuidada. Não estava acostumada a ter alguém preparando o jantar ou fazendo a roupa ou cuidando das coisas que ela sempre havia cuidado sozinha. Mais devagar, ela começou a relaxar, a deixar Rafael entrar não só na vida, mas no coração. Uma noite, Rafael chegou do trabalho e encontrou Isabela na cozinha tentando fazer a comida favorita dele, frango à parmegiana. Não estava indo bem. Precisa de ajuda? Ele perguntou, tentando não rir da farinha que ela tinha no cabelo. Achei que conseguia descobrir. Claramente me enganei. Podemos pedir comida. Queria fazer uma coisa legal para você. Você está aqui. Isso já é legal o suficiente. Ela se virou para ele. Você realmente acredita nisso, não acredita? Em cada palavra. Ela o beijou. Suave e doce. E pela primeira vez, ela acreditou. Acreditou que talvez, só talvez, fosse suficiente. Mas nem tudo era perfeito. A atenção da mídia não havia desaparecido completamente. Só havia mudado de foco. Agora a atenção era para onde Isabela e Lia haviam ido. A especulação disparou. Elas haviam deixado a cidade? Rafael havia pago para elas desaparecerem? O relacionamento havia acabado antes de começar? A equipe de relações públicas de Rafael aconselhava silêncio contínuo. Mas Rafael estava ficando cansado de se esconder. Numa noite, depois que Lia foi dormir, ele trouxe o assunto. Quero tirar uma foto de família. Isabela levantou os olhos do livro. Que foto? De nós 3. E quero lançá-la oficialmente. Rafael, a gente conversou sobre isso. Eu sei. Mas estou cansado de me esconder. Cansado de deixar as pessoas especularem.
Quero que saibam que essa é a minha família, e tenho orgulho dela. Isabela colocou o livro de lado. E o que acontece depois? Quando a mídia vier novamente? A gente enfrenta juntos. Você continua dizendo isso. Porque é verdade. Ela ficou quieta por um longo momento. Então disse: Que tipo de foto? Os olhos de Rafael se iluminaram. Só a gente. Casual, feliz, real. Sem encenação de relações públicas. Isabela suspirou. Tá bem. Mas eu aprovo antes de ir. Combinado. A foto foi tirada no fim de semana seguinte. Não por um fotógrafo profissional. Pela assistente de Rafael, que veio com uma boa câmera e uma gentileza de espírito que deixou a Lia à vontade. Sentaram no sofá. Rafael no meio. Isabela de um lado. Lia no colo dele. Lia vestia o vestido roxo favorito. Isabela vestia jeans e suéter. Rafael vestia uma camisa casual. Pareciam uma família. A assistente tirou umas 20 fotos, mas havia uma em que Lia estava gargalhando de algo que Rafael havia dito, em que Isabela os olhava com amor puro nos olhos, em que Rafael parecia completo. Essa era a foto. Rafael a mostrou a Isabela naquela noite. O que você acha? Ela ficou olhando para ela. Para eles três juntos. A gente parece feliz, se ela disse suavemente. Estamos felizes. Estamos. Então posso postar? Isabela respirou fundo, então assentiu. Posta. Na manhã seguinte, Rafael lançou a foto nas redes sociais pessoais. A legenda era simples. Minha família. Meu coração. Meu tudo. Em uma hora, havia se tornado viral. A seção de comentários explodiu, mas dessa vez a maioria era diferente. Isso é lindo. Você consegue ver o quanto ele as ama. Que menina adorável. Que bom que ele escolheu o amor. É claro que ainda havia comentários negativos. Sempre haveria. Mas estavam sendo abafados pelos positivos, por pessoas que viam o que Rafael via. Uma família, imperfeita, real, digna de ser defendida. Isabela chorou quando leu os comentários. Não de tristeza. De alegria. Não posso acreditar, se ela disse. Rafael a puxou para perto. Acredita. As pessoas não são tão cruéis quanto você pensa. A maioria delas só quer ver o amor vencer. E venceu? Sim. Ele beijou a testa dela. Venceu. Naquela tarde, Rafael recebeu uma ligação de Eduardo. O conselho quer se reunir. Claro que quer. Rafael, não estão felizes. Não me importo. Você precisa se importar. Estão falando em voto de desconfiança. A mandíbula de Rafael se contraiu. Que votem. Você pode perder a posição de CEO. Então perco. Silêncio na outra ponta. Então Eduardo disse baixinho. Você está falando sério. Estou. Eles não vão entender. Não precisam. Esta é a minha escolha, minha vida, e estou cansado de deixar outras pessoas ditá-la. Outra pausa. Então Eduardo riu. Uma risada real, genuína. Sabe o que? Parabéns. Você não está bravo? Bravo? Estou impressionado. Trabalho com você há 8 anos e esta é a primeira vez que te vejo realmente. Feliz. Feliz. Rafael sorriu. Obrigado, Eduardo. Não me agradeça ainda. Você ainda tem que enfrentar o conselho amanhã. Estarei pronto. A reunião do conselho foi exatamente tão tensa quanto Rafael esperava. 12 executivos com rostos de pedra encarando-o. Cristina Nogueira falou primeiro. Essa foto foi uma péssima decisão. Discordo. Você expôs sua vida pessoal ao mundo. Reivindiquei a minha família publicamente. Há uma diferença.
Os acionistas estão preocupados. Os acionistas vão sobreviver. Lucas Andrade, um dos membros mais jovens do conselho, falou. Na verdade, estão prosperando. Todos se voltaram para ele. Lucas exibiu um tablet. Desde que a foto foi postada, nossas ações subiram 3%. O sentimento público em relação à empresa melhorou. As pessoas gostam de ver um CEO que é humano, que tem família, que não é um robô corporativo. Cristina franziu a testa. Isso é inesperado. Mas verdadeiro. Lucas olhou para Rafael. Acontece que a autenticidade vende. Rafael reprimiu um sorriso. Cristina se recostou, olhou ao redor da mesa. Bem, suponho que se os números confirmam. Confirmam, Lucas disse. A tensão na sala diminuiu. Eduardo se inclinou e sussurrou. Parece que o amor venceu de novo. Rafael sorriu. Venceu. A vida entrou em um novo ritmo depois disso. Rafael ainda trabalhava, mas saía do escritório às 17 horas todo dia. Sem exceções. O jantar era sagrado. O tempo em família era sagrado. Isabela começou a pegar projetos de design freelance novamente, trabalhando de casa, reconstruindo a carreira nos próprios termos. Lia começou em uma nova escola, particular, com mais segurança. Fez amigos, floresceu, e lentamente a atenção da mídia foi arrefecendo, porque não havia escândalo, não havia drama. Só uma família vivendo a vida. Uma noite, 6 meses depois da foto, Rafael chegou em casa com uma pequena caixa no bolso. O coração martelava enquanto entrava pela porta. Lia correu para recebê-lo como sempre. Pai, adivinha o que aprendi hoje? O quê? Como soletrar tiranossauro. Isso é incrível. Soletra para mim. Ela solerou perfeitamente. Ele deu um high five para ela. Uau! Isabela apareceu da cozinha, enxugando as mãos em um pano. O jantar está quase pronto. Ótimo! Ele a beijou. Podemos conversar depois que a Lia for dormir? Ela ergueu uma sobrancelha. Isso parece assustador. Não é, prometo. Depois do jantar, depois que Lia foi banhada, lida e colocada para dormir, depois que a louça foi feita e a casa ficou quieta, Rafael levou Isabela até a sacada. A cidade brilhava abaixo deles. Sobre o que é isso? Isabela perguntou. Rafael pegou nas mãos dela. Fiquei pensando sobre nós, sobre nossa família, sobre o futuro. Tá bom. Ele respirou fundo. 5 anos atrás, você foi embora porque achava que eu escolheria a carreira em vez de você e da Lia. Odeio que você já tenha acreditado nisso, mas entendo por que acreditou. Isabela assentiu. E esperou. Quero que você saiba, Rafael continuou, que desde que descobri sobre a Lia, desde que te reencontrei, eu a escolhi. Escolhi as duas, em vez de tudo mais. E vou continuar escolhendo pelo resto da vida. Ele se ajoelhou. Isabela ofegou. Ele tirou a pequena caixa. Isabela Cunha. Você é a mulher mais forte, corajosa e incrível que já conheci. Você criou uma filha maravilhosa. Você sobreviveu quando tudo estava contra você. E você me deu uma segunda chance que eu não merecia. Eu te amo. Amo a Lia. E quero passar o resto da vida provando que você fez a escolha certa em me deixar entrar. Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel simples e bonito. Você quer casar comigo? Isabela estava chorando. Soluçando de verdade. Sim, se ela disse sufocada. Sim, sim, sim. Rafael se levantou e colocou o anel no dedo dela. E então a beijou, profundo e longo e cheio de promessa. Quando finalmente se separaram, os dois estavam chorando. Não consigo acreditar que isso é real, se Isabela sussurrou. É real, somos reais. Eu te amo. Eu te amo também. Ficaram ali se abraçando, olhando para a cidade que os havia reunido.
E pela primeira vez, Isabela não estava com medo. Ela estava em casa. Na manhã seguinte, Lia notou o anel imediatamente. Mamãe, seu anel é tão bonito. Isabela sorriu. Você gosta? Adoro. De onde veio? Isabela olhou para Rafael. Ele se ajoelhou no nível dela. Fui eu que dei para sua mãe, se ele disse suavemente. Por que pedi ela em casamento? Os olhos de Lia arregalaram. Foi mesmo? Foi. E ela disse sim? Disse. Lia olhou para as duas. Então vocês vão casar? Igual nos filmes? É, meu bem, se Isabela disse. Igual nos filmes. Lia pensou por exatamente 2 segundos. Então jogou os braços em volta dos dois. Esse é o melhor dia da minha vida. Rafael riu e os puxou a ambas para perto. É, realmente é. O casamento foi pequeno, só amigos íntimos e família, realizado no quintal da casa de Rafael. Lia foi a florista. Levou o trabalho muito a sério. Isabela usou um vestido branco simples. Sem véu, sem frescura. Só ela. E Rafael não conseguia tirar os olhos dela. Quando ela desceu o corredor, quando pegou nas mãos dele, quando disse eu aceito, ele sentiu algo que havia faltado há anos. Inteireza. Trocaram votos que haviam escrito eles mesmos. Os de Isabela eram simples. Passei 5 anos fugindo porque estava com medo. Com medo de ser julgada. Com medo de me machucar. Com medo de esperar por algo que achava que não merecia. Mas você me ensinou que o amor não é sobre medo. É sobre coragem. E eu escolho ser corajosa. Eu te escolho hoje e todo dia. Os de Rafael eram igualmente simples. Construí um império achando que isso me faria feliz. E estava errado. Você me faz feliz. A Lia me faz feliz. Isso é tudo. E prometo escolher você, lutar por você, te amar não importa o que. Não havia olho seco na plateia. Quando o celebrante os proclamou marido e mulher, Rafael beijou Isabela como se fosse a primeira vez e a última vez ao mesmo tempo, e Lia torceu mais alto que todo mundo. Na recepção, Rafael fez um discurso. A maioria de vocês conhece minha história. Como construí a Monteiro Empreendimentos do zero. Como trabalhei jornadas de 80 horas. Como sacrifiquei tudo pelo sucesso. Ele fez uma pausa. Mas o que talvez não saibam é que eu era miserável. Tinha tudo o que achava que queria, e nada importava, porque eu não a tinha. Ele olhou para Isabela. 5 anos atrás, ela foi embora, e eu não entendi por quê. Fiquei com raiva, fiquei magoado, me perdi, mas agora sei. Ela foi embora porque me amava. Porque queria me proteger, e a nossa filha. A voz dele se quebrou. E esse tipo de amor, esse amor abnegado e sacrificial, é o verdadeiro sucesso. Não dinheiro, não poder. Amor. Ele ergueu a taça. Então aqui vai pelos reencontros, pela coragem, pela família, e pela mulher que me ensinou o que realmente importa. Todo mundo ergueu as taças. Por Isabela. Por Isabela. Isabela estava chorando de novo. Rafael caminhou até ela e a puxou de pé. Dança comigo. Não tem música. E daí? Ela riu e deixou ele a guiar para o meio do quintal. Dançaram em silêncio sob as estrelas, só os dois, até a Lia correr e insistir em participar. E então eram os 3, uma família. Por fim, completamente. Se você ficou comigo até aqui, preciso que você faça algo. Aperta o botão de curtir. Compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir. Alguém com medo de esperar. Alguém que acha que segundas chances não existem. Alguém que precisa saber que o amor verdadeiro vale a pena lutar. Deixa um comentário me contando o que esta história significou para você. E se inscreve, porque tenho mais histórias como essa. Histórias sobre coragem, sobre cura, sobre amor que não desiste.
Um ano depois. Lia tinha 6 anos agora. Confiante, feliz, florescendo. Tinha amigos, passatempos, um cachorro chamado Rex que ela absolutamente adorava. O negócio de design de Isabela havia decolado. Trabalhava com grandes clientes, construía um nome para si mesma. E Rafael havia se afastado da operação diária da Monteiro Empreendimentos. Ainda era CEO, ainda estava envolvido, mas havia aprendido a delegar, a confiar na equipe, a priorizar o que importava. Uma noite, os três sentavam no sofá. Lia espremida entre os pais. Rex aos pés deles. Assistindo a um filme, alguma coisa animada sobre dinossauros no espaço. A obsessão atual de Lia. No meio do filme, ela se virou para Rafael. Pai. Que foi, meu bem? Você alguma vez desejou que as coisas tivessem sido diferentes? Tipo que você tivesse sabido de mim desde o começo? O peito de Rafael apertou. Ele olhou para Isabela. Ela o observava, esperando. Ele se voltou para Lia. Honestamente? Às vezes sim. Às vezes desejo que eu tivesse estado lá desde o começo, para os primeiros passos, as primeiras palavras, tudo. Lia assentiu com seriedade. Mas, Rafael continuou, não me arrependo de como as coisas aconteceram, porque tudo, a parte difícil toda, nos trouxe até aqui, e eu não trocaria isso por nada. Lia sorriu. Eu também não. Ela voltou para o filme. Rafael pegou na mão de Isabela. Ela apertou, e eles ficaram ali juntos assistindo dinossauros flutuarem pelo espaço. Uma família construída não na perfeição, mas nas segundas chances, na coragem, no amor. Mais tarde naquela noite, depois que Lia foi dormir, Rafael e Isabela ficaram na sacada. O lugar deles. Você alguma vez se arrepende? Rafael perguntou baixinho. De ter me contado, de ter me deixado entrar? Isabela o olhou. Nem por um segundo. Mesmo com todo o caos, a mídia, o escrutínio. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Você sabe do que eu me arrependo? Do quê? De ter demorado tanto. Devia ter te contado desde o começo. Devia ter confiado em você. Você estava me protegendo. Estava me protegendo de me machucar, de ser rejeitada. E ao fazer isso, machucamos todos nós. Rafael se virou para encará-la. Não podemos mudar o passado. Mas temos o futuro, e pretendo fazer cada dia valer. Isabela sorriu. Eu também. Ele beijou a testa dela. Eu te amo. Eu te amo também. Ficaram ali na quietude, na paz. Duas pessoas que haviam sido quebradas e agora estavam inteiras. É aqui que nossa história termina. Mas é também onde ela começa. Porque o amor verdadeiro não é sobre o momento perfeito nem as circunstâncias ideais. É sobre aparecer, mesmo quando é difícil. Mesmo quando você está com medo. Mesmo quando o mundo está assistindo. A história de Rafael e Isabela nos ensina que segundas chances são reais. Que coragem é mais forte que o medo. Que família nem sempre é sobre biologia. É sobre escolha. É sobre escolher uns aos outros todo dia. Se você ficou comigo até o final, obrigada. De verdade. Histórias como essa nos lembram do que importa. Nos lembram de sermos corajosos, de ter esperança, de amar sem conter. Sou a doutora Ferreira, e acredito no amor. O tipo bagunçado. O tipo complicado. O tipo que não desiste. Se você também acredita, me faz um favor. Aperta o botão de curtir mais uma vez. Deixa um comentário me contando qual momento nessa história te atingiu mais forte. Foi a ligação? A revelação? O pedido de casamento? Quero saber. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Alguém que desistiu do amor. Alguém que acha que perdeu a chance. Alguém que precisa saber que nunca é tarde demais.